paz seja convosco, meus amados irmãos. Mais um episódio da série VUT, Vivendo os Últimos Tempos. O objetivo desta série é nós estarmos olhando para a palavra, vendo acontecimentos, relatos ou mesmo profecias que tem a ver com o tempo de hoje, o tempo que nós vivemos. É importante nós entendermos o que Jesus ele quis dizer com algumas parábolas, alguns relatos mesmo do apóstolo Paulo, que fala muito sobre essa questão do fim dos tempos, e mesmo alguns pontos do próprio livro do Apocalipse. Não um estudo teológico propriamente dito, mas nós queremos apenas olhar com um carinho maior, parando um pouquinho para alguns pontos da palavra. Esse é o nosso objetivo. Tem muitas coisas que já estão bem claras diante de nós. Nós estamos juntando estas coisas, essas porções da palavra do Senhor Jesus, que com certeza nos trará direção e esclarecimento. O texto de hoje está em Mateus capítulo 22, que fala sobre a parábola do banquete de casamento. É interessante que diversas passagens falam sobre uma festa de casamento. O próprio livro do Apocalipse, no capítulo 19, relata esse grande acontecimento onde há uma multidão que adentra a grande cidade. E nós sabemos que a noiva de Cristo é a igreja, nós somos participantes, nós somos a noiva de Cristo. E a Bíblia relata que haverá uma festa de casamento. Isso significa que haverá um grande acontecimento no céu. Diante disso, é muito importante nós entendermos quem somos nesse contexto, o que devemos fazer e o que a Bíblia nos ensina para que nós não sejamos pegos de surpresa. Como o próprio Senhor Jesus ele disse que ele virá como o ladrão da noite, que nós venhamos estar atentos, vigiando, como a palavra nos orienta. Amém, meu irmão? Então vamos ler aqui e depois nós voltamos nos pontos para estarmos interagindo com a palavra. Jesus lhes contou uma parábola e disse: o reino dos céus pode ser ilustrado como a história de um rei que preparou um banquete ou um grande banquete de casamento para o seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a vir. Então ele enviou outros servos para lhes dizer: já preparei o banquete. Os bois e novilhos gordos foram abatidos e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não lhes deram atenção e foram embora, um para a sua fazenda, outro para os seus negócios, e outros ainda agarraram os mensageiros e insultaram e os mataram. O rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não são dignos de honra. Agora saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos que encontraram, tanto bons como maus, e o salão do banquete se encheu de convidados. Quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento. E perguntou-lhes: amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? O homem não teve o que responder, então o rei disse: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Irmão, esse é o texto de hoje, e nós vemos que Jesus ele começa dizendo que esta história ou esta parábola é muito semelhante ou pode ser ilustrado como algo que tem a ver com o reino dos céus. Nós vemos que Jesus ele observava cenas do cotidiano, ele observava as coisas que aconteciam diante dele e ele muitas vezes ele ilustrava. É isso que quer dizer uma parábola. É uma ilustração de que algo verdadeiro ou uma história que está relatando um fato real ou um fato que pode ser quase real. Por isso que ele diz aqui que o reino dos céus é semelhante ou pode ser ilustrado com essa história. E aqui fala de um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Nós vemos que Deus
é o Deus Pai, Jesus Filho. Nós vemos que Jesus ele abriu mão da sua glória e ele veio em carne e ele foi concebido pelo Espírito Santo. Nós vemos aqui que ele atinge a sua maioridade e quando ele atinge a sua maioridade, ele vem cumprir ali o seu propósito. E um dos seus propósitos, então, ele resgata a noiva, ele cria a igreja, ele estabelece essa aliança. E assim como é o costume do casamento judaico, ele vai preparar lugar, como ele já disse, na casa do meu pai há muitas moradas, e ele espera ou está aguardando o grande dia para vir buscar a sua igreja ou a sua amada noiva, como não em Mateus capítulo 25, que fala da parábola das 10 virgens que estavam ali aguardando o noivo chegar. Nós vemos ali que ali traz um ensinamento importante sobre a questão da vigilância. E nós vemos aqui que nesta história, esse rei ele prepara esse grande banquete, e quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a vir. Nós vemos que essa primeira chamada, podemos dizer assim, para a festa, tem a ver com aqueles que já eram da linhagem do Senhor Jesus, os próprios judeus. A Bíblia diz que eles rejeitaram o Messias. Eles não deram ouvidos ou não creram que Jesus era quem realmente ele era. E nós vemos aqui que houve uma rejeição. E esse convite, então, que tinha sido primeiramente para aqueles que tinham direito a isso, eles foram rejeitados. E o rei, então, ele se enfureceu. E a palavra diz aqui que ele enviou outros servos. Esses outros servos aqui que estão no versículo 4, podemos ser todas as pessoas que vieram em nome do Senhor Jesus, todas as pessoas que no tempo passado profetizaram. Nós vemos que quantos profetas morreram, quantas pessoas que estavam ali dizendo, falando sobre a vinda do Messias, né, e foram ali mortos. Nós vemos ali que muitos pereceram por causa de carregar, né, podemos dizer assim, esse precioso presente valioso que é esta palavra. E havia esse convite: venha para a festa. Mas o versículo 5 diz assim: mas os convidados não deram atenção e foram embora, um para a sua fazenda ou para os seus negócios. Outros ainda agarraram os mensageiros, insultaram e os mataram. Aqui a Bíblia diz aqui que no versículo 7 que o rei ele fica furioso contra isso. E ele então intenta contra esses assassinos. Aqui está mostrando um juízo, e o rei aqui está apontando para a figura de Deus, o juízo de Deus que virá, ou que no decorrer da história sempre nós vemos Deus exercendo juízo. E a Bíblia diz que haverá também um tempo ou uma época de grande juízo de Deus sobre a terra, e nós não vamos estar neste período, como nós já vimos em outros episódios anteriores. O Senhor ele nos guarda, o Senhor está conosco. A Bíblia fala que nós não somos destinados para a ira. Há uma época específica que Deus ele precisa estabelecer algumas coisas, e o próprio Jesus fala de algo iminente que vai acontecer. Eu venho como ladrão, eu venho numa hora que você não sabe, eu venho numa hora em que você não espera. Nós vemos aí a Bíblia ensinando a questão da vigilância, de estarmos atentos. E nós vemos aqui também essa questão de nós darmos prioridade a esse convite. Nós vemos aqui que a ordem do rei então foi a partir do momento em que os primeiros convidados rejeitaram o convite. No versículo 9 ele fala assim: agora saiam pelas esquinas e convidem a todos que vocês encontrarem. Nós entendemos aqui que através da chegada de Jesus Cristo, todos agora têm acesso, não somente judeus, mas também os gentios. Nós podemos enxergar esses povos, ou essa categoria ali de pessoas, a partir do momento em que os discípulos saem para pregar a palavra. Nós vemos que havia o grupo que eram dos judeus, havia o grupo dos gentios e havia um grupo dos incrédulos. E aqui as pessoas que estavam se achegando ao Senhor, muitos judeus se convertendo, muitas pessoas que eram incrédulas se convertendo, os gentios chegando até o Senhor.
E a Bíblia fala que desses povos todos que estavam em torno de Cristo, ou com a base através de Jesus, onde a igreja foi estabelecida. Você pode ler isso no livro de Atos, onde mostra o início do trabalho da igreja, onde a palavra estava sendo pregada, anunciada, e o teor dessa palavra tem a ver com o Cristo crucificado, o Cristo que morreu e ressuscitou. E esse mesmo Jesus, ele promete que irá voltar. Então há esse convite agora. Saiam pelas ruas, pelas esquinas. Não podemos dizer assim que esse momento em que a palavra demonstra isso, saiam pelas ruas, convide a todos que vocês encontrarem, para da questão da própria pregação do Evangelho. E aqui no versículo 10, então os servos trouxeram todos que encontraram, tanto bons como maus. O que a Bíblia está querendo nos dizer aqui com essa expressão, tanto bons como maus? Porque a salvação é mediante a graça, é o favor de Deus. Mesmo as pessoas que aparentemente são boas na terra, elas também precisam de Jesus. E assim também como os maus necessitam de Jesus. Então tanto os bons como os maus foram chamados e muitos atenderam. A Bíblia diz que o salão do banquete se encheu de convidados. Interessante que havia um costume no passado, porque geralmente vestes eram muito caras e normalmente uma pessoa comum ela não podia ter vestes, ela não podia ter realmente roupas dignas para estar numa festa. E havia um costume então de que o próprio rei ele dava as vestes para as pessoas, para que elas pudessem participar da festa, estarem apresentáveis, estavam realmente dignos de estar diante do rei, assim nós podemos dizer. É o que diz aqui no versículo 11, quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para o casamento. Então nós vemos aqui que essa questão dessa parábola fala das vestes, fala de uma festa, e está também relatando que nós precisamos ter uma roupa apropriada. Quando Jesus ele toma o nosso lugar, quando ele paga a nossa dívida, quando ele rasga, ou paga a carta de dívida que nós tínhamos, quando Jesus ele nos resgata, a Bíblia diz que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E o pecado ele também é ilustrado como uma pessoa que está com suas vestes rasgadas, sujas, vestes impróprias. Assim também o pecado representa em nossas vidas. E Jesus ele veio nos lavar. A Bíblia relata que assim, que mesmo que eu tenha os meus pecados forem vermelhos como carmesim, ele pode torná-lo, purificar mais alvo do que a neve. Essa é a expressão que a Bíblia usa. O Senhor ele tem essa habilidade, este poder de nos livrar, de nos limpar, de nos reconstituir. O homem não pode fazer isso. O homem pode até esquecer, pode lembrar e não querer exercer justiça. Fica aquela cicatriz no coração, mas a palavra diz que Deus ele tem o poder de nos perdoar, de não nos lembrar. Ele diz que nossos pecados são lançados fora e ele não olha mais para eles, porque há um nome, há um sangue, há uma aliança agora determinada. E nós vemos aqui no versículo 11 que o rei ele entra para receber os convidados. Então Jesus ele está contando aqui uma história. É normal o rei vir receber os seus convidados. E ele nota então que tinha uma pessoa que não estava vestida de uma forma para um casamento. Olha o que a Bíblia está nos dizendo, que no grande dia da festa nós precisamos estar apropriados. A Bíblia nos relata que o Espírito Santo ele veio com o propósito de nos aperfeiçoar. E esse aperfeiçoamento tem a ver com o nosso coração, a nossa mente, a nossa maneira de proceder. E diante disso é interessante o que a Bíblia nos relata, porque o que aponta para estas vestes? Onde nós encontramos relatos de vestes, o que isso pode nos ajudar para então entendermos esse texto? Livro de Apocalipse, no capítulo 19, versículo 7, diz: alegremos-nos e exultemos
a ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco, porque aí a Bíblia ela explica aqui, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. Como que eu posso ter atos justos? Como eu posso fazer algo desse nível, sendo eu pecador? Somente por causa de Jesus. Então, o que a Bíblia está nos ensinando? Que por causa de Jesus Cristo, o que Ele fez por mim, eu, no grande dia, vou estar vestido de acordo para a festa, porque é o Espírito Santo que habita em mim. O Espírito Santo ele trabalha para trazer o caráter de Cristo. O Espírito Santo ele trabalha para mudar a minha maneira de pensar e de agir, de proceder. Então a Bíblia diz que há o fruto do Espírito que vai emanar de mim. E tudo isso, e todo esse trabalhar dentro do meu coração, no meu ser, na minha mente, a Bíblia ela mostra ou faz um relato como se isso fosse vestes, que eu só posso vestir por causa de Jesus Cristo, por causa do que Jesus fez. Então Ele me concede essas vestes. Por causa do que Jesus fez, eu posso então vestir-me deste linho mais puro e santo. Por causa do que Jesus fez, eu então não estou mais nu, porque um exemplo também do pecado na vida de alguém é como se uma pessoa andasse nua, andasse, como a Bíblia relata, mostrando as suas vergonhas. É algo constrangedor. Assim também o pecado ele nos constrange. O pecado provoca a nossa morte. Aquele que peca, ele está diante do Senhor, como se ele estivesse nu, envergonhado, ele não tem vestes. E o Senhor Jesus, então, quando ele paga o nosso preço, quando ele cumpre tudo aquilo na cruz de Cristo, ele nos concede estas vestes. Então nós estamos preparados para estar. E a grande questão é que nós precisamos manter estas vestes. Olha o que diz aqui a palavra. Vamos ver mais dois relatos onde fala das vestes. Apocalipse 16:15 diz: Eu virei inesperadamente como ladrão. Feliz é aquele que me espera alerta e mantém puras as suas vestes, para que não precise andar nu e envergonhado. Interessante, meu irmão, que esse texto aqui de Apocalipse fala que, primeira coisa, eu virei inesperadamente. Então nós vemos aqui que uma nova maneira de Jesus trazer a questão da vigilância, uma nova maneira de mostrar que nós precisamos estar atentos. E aqui fala que nós precisamos preservar as nossas vestes. Quando nós recebemos Jesus, o Espírito Santo, somos constituídos, a Bíblia diz que nós então recebemos estas vestes. E o nosso trabalho no dia a dia é manter estas vestes limpas, não com a nossa força, não há poder em nós, mas através da comunhão. Em Cristo, Romanos 8:1 diz, não há condenação para aqueles que estão em Cristo, mas Deus é Espírito. Estar em Cristo significa então eu ter um relacionamento espiritual. Nós já vimos em João 15, fala de uma conexão, Jesus sendo a videira verdadeira e nós os ramos. E aquele que está ligado, a vida nele. E essa vida então produz algo no seu interior, na sua vida, que vai exteriorizar, que vai mostrar a outros como um testemunho vivo, como uma carta. Quando nós então mantemos nessa luta contra o pecado, numa luta constante contra a carne e um desejo de estar em comunhão com o Senhor, a Bíblia diz que nós estamos mantendo as nossas vestes puras, nós estamos conservando aquilo que nós recebemos. O Satanás ele sabe que ele não tem poder sobre nós. Ele não pode nos mover 1 milímetro sequer do Senhor. Mas ele tenta o quê? Ele tenta fazer com que nós venhamos sujar as nossas vestes. Porque ele sabe que se nós declinarmos, se nós abandonarmos, se nós abrirmos uma brecha, e a Bíblia nesse contexto mostra isso como atitudes que vêm sujar as nossas roupas. Por isso que há muitas menções dizendo que nós precisamos nos arrepender, porque se eu, por um acaso,
sujar as minhas roupas, enquanto não chegar o grande dia, enquanto eu ainda estiver vivo, a Bíblia diz que há esperança. E ela diz assim, simplesmente arrependa-se e volta. Imediatamente, quando eu me arrependo, quando eu volto ao Senhor, quando eu volto à comunhão, as minhas vestes são limpas novamente. Porque há esse poder do Senhor, uma constante lavagem, uma constante purificação. As vestes também apontam para a santidade, para a pureza. A noiva tem que estar pura, ela tem que estar ali adornada, vai estar ali preparada para este dia. Exatamente é esse compromisso, essa forma de proceder que irá nos preservar e que vai nos manter aí livres de ser lançados fora, porque nós vimos aqui que aquele que foi encontrado sem as vestes, ele foi lançado fora. Mas antes disso, eu quero ler mais um versículo para os irmãos. Esse versículo foi também participante de umas etapas anteriores da série, mas aqui em Apocalipse 3,18, aqui diz: eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe da sua nudez. Nós vemos aqui que esta carta que o anjo ele envia à igreja de Laodiceia, né, é uma igreja que era parecida como uma água morna. Então Deus diz: estou a ponto de vomitar na sua boca. E ele traz esse conselho, e o conselho principal que tem a ver com o contexto de hoje é com as vestes. Esse comprar vestes brancas tem a ver com o preço que eu vou pagar. Jesus ele pagou todo o preço, mas eu também pago um preço. No que sentido? Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga. Jesus está dizendo que o servir a Ele, o seguir a Ele, isso implica em muitas vezes eu ter que escolher algumas coisas, tomar decisões, rejeitar algumas coisas. Isso implica em escolhas na minha vida. Isso pode ser um peso. Enfim, tem eu confrontar coisas, eu confrontar pessoas, eu ter então que decidir em algumas coisas. E a Bíblia diz que isso também serve como uma cruz. Assim como Jesus teve que carregar a cruz por nós, nós também para segui-lo. Ele traz esse exemplo, né? Assim como Jesus ele também tomou a sua cruz e ele teve que morrer, padecer, assim também nós precisamos tomar a nossa cruz. E nós também precisamos morrer para a velha vida e estar vivos agora para um novo modelo, uma nova aliança, ao qual foi constituída através do que Jesus fez. Então, meu irmão, interessante o que a palavra de Deus está nos trazendo nesse episódio de hoje, que fala sobre essa questão das roupas. Nós vemos aqui que o rei, quando ele olhou para a grande multidão, ele notou que aquele homem ele não tinha as vestes. E aqui no versículo 12 ele diz: e eu perguntou-lhe: amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? Há uma indignação aqui, como que você se apresenta? É assim também, vai ter essa indignação quanto àqueles que não vão perseverar. Porque é como se o rei dissesse: olha, eu fiz tudo. A parábola que conta que o rei, ele deu a roupa. Significa que o rei, ele deu as condições para que aquele homem, ele pudesse estar ali vestido ou nos trajes que tem a ver com a ocasião. Mas ele não estava. Assim também nós, meus irmãos, Jesus ele já fez tudo. Nós temos o Espírito Santo. Não há desculpas. Nós não temos como dizer: Senhor, eu não posso, Senhor, não deu, Senhor, olha, eu não consegui. Ele diz: você tinha tudo, eu lhe dei as vestes, eu concedi tudo para que no grande dia você estivesse vestido e que não fosse apresentado então as suas vergonhas ou a sua nudez. Você está numa condição deplorável. E exatamente isso que está dizendo aqui o versículo 12. Ele está sem a roupa de casamento. E diz que aqui na continuação diz que o homem ele não teve o que responder. Meu amado irmão, isso é algo terrível. Imagine no grande dia
muitos não vão ter o que responder. Porque Jesus ele disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? Muitos não vão ter o que responder, porque vão entender que tiveram toda a oportunidade. Nós temos a nossa vida inteira para buscar o Senhor, para estar com Ele, para estarmos nos vestindo destas vestes, para não sermos surpreendidos no grande dia. Ou Jesus ele disse: olha, eu virei contra ti como ladrão. Mas também há a questão de muitos vão perecer antes desse tempo. E a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que morre em Cristo, aquele que dorme em Cristo, porque esse sim vai garantir não somente um convite, ou vai garantir o seu direito de estar nesta festa, como dele não vai poder ser tirado o direito de estar com o noivo para toda uma eternidade. Por isso, meu irmão, no texto de hoje, eu quero trazer aqui, a palavra de Deus está nos trazendo essa questão das vestes. Conserve as vestes, conserve, esteja buscando ao Senhor, vale a pena, vai valer a pena cada dificuldade, cada questão que nós passamos no dia a dia, cada coisa que você abriu mão por causa de Jesus. A Bíblia diz que tudo isso não se compara à glória de estar com o Senhor Jesus. Por isso, no episódio de hoje, o que o Senhor nos traz é: preserve as suas vestes. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Esteja, Senhor, esvazie tudo que está dentro de você, lance para fora. Corra aos pés do Senhor, se lance aos pés do Senhor, fala com Ele, apresenta as dificuldades. Se está difícil em algum ponto, fala com o Senhor. Há um Pai que está no secreto, que quer falar contigo. Se há dificuldades no caminhar, dificuldades no proceder, dificuldades em todas as coisas que estão ao seu redor, lembre-se que nós temos um ajudador, que é o Espírito Santo. E Ele sabe exatamente o que é necessário ser feito. Você só precisa pedir ajuda, você só precisa ouvir essa voz, você só precisa obedecer. Interessante que há um versículo que está em Lucas capítulo 6, versículo 46, diz assim: por que vocês me chamam Senhor, 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 se não fazem o que eu digo? Olha o que a palavra está dizendo. É muito simples. Aquele que obedece é aquele que reconhece o Senhor. Aquele que obedece é aquele que não vai ser surpreendido. Aquele que obedece é aquele que no grande dia vai estar vestido apropriadamente e não será lançado fora, como nós vimos aqui no texto de hoje, aqui nos últimos versículos. Aqui diz aqui: amarre então suas mãos e seus pés e lancem para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. A Bíblia diz aqui: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Quem são os chamados? Todos nós somos chamados. Mas quem são os escolhidos? Os escolhidos significa quando eu recebo Jesus, quando eu aceito esse convite, eu me torno escolhido. Todos poderiam se tornar escolhidos. O que a palavra está dizendo aqui, que poucos são os escolhidos, não tem a ver que às vezes Deus está rejeitando algumas pessoas, não. São as próprias pessoas que estão sendo rejeitadas por elas mesmas, as próprias pessoas estão se lançando para fora simplesmente por não crer, por não receber esse Jesus, por não obedecer esse Jesus, e como consequência não terão as vestes, e sem vestes não vão poder estar nessa grande festa. Que você receba essa palavra no seu coração, meu amado irmão, e nos vemos no próximo episódio da série VUT, Vivendo os Últimos Tempos. Deus abençoe a sua vida.